Salve, salve, galera! Aqui é Ulisses e você tá ouvindo Insubstituível. Esse é o podcast da Level Up Tech. É a dose diária de valor e impacto na sua carreira em tecnologia. E hoje, estreando o nosso programa, a gente vai falar daquela talvez falsa segurança que o emprego fixo traz pra gente. E muito mais do que isso, a gente vai ver o que é emprego fixo, na verdade, e o que é empregabilidade, qual a diferença entre os dois e como você, responsável pela evolução da sua própria carreira, pode usar a seu benefício o fator empregabilidade ao invés de se agarrar naquela falsa sensação de segurança que um emprego pode trazer. Beleza. Então o que é o emprego fixo na real? O emprego fixo ele é nada mais nada menos do que uma relação entre o empregado e o empregador com algum tipo de contrato firmado por tempo indeterminado. O empregador ele precisa de uma série de habilidades para que ele possa cumprir um objetivo. Ele contrata uma pessoa e essa pessoa utiliza o seu tempo e as suas habilidades para cumprir aquilo que é demandado do empregador. E beleza, emprego fixo, então a gente pode dizer que o CLT é emprego fixo, talvez, dependendo do contexto, uma pessoa jurídica, um contrato ali entre duas PJs. O problema é que esse emprego fixo, né, ele não é tão fixo assim. Dependendo da empresa, se for uma empresa que tenha mais estabilidade, mais tempo de mercado, é claro, a gente tem um nível de confiança muito maior do que startups ou empresas menores, justamente pelo fato delas serem mais estáveis em termos de faturamento, em termos de presença no mercado. Mas será que isso significa que a gente pode confiar 100% de que a gente não vai perder o nosso emprego, né, de acordo com determinadas mudanças que o mercado pode trazer e que normalmente elas são bem imprevisíveis? A verdade, gente, é que emprego fixo é muito diferente de empregabilidade. Empregabilidade é a capacidade que a pessoa desenvolve de conseguir um trabalho. O quão preparada ela está para conseguir um trabalho, independente de como está o estado do mercado naquela indústria onde essa pessoa atua. E como que eu, que sou um profissional altamente capacitado, eu posso aumentar as minhas chances de empregabilidade e parar de confiar tanto nessa falsa sensação, nessa falsa segurança que o emprego fixo parece dar pra gente? Existe uma prática que eu vejo muito poucas pessoas fazendo, chamada de autogestão de carreira. Nada mais é do que a capacidade que a gente pode ter de tomar controle, tomar as rédeas da nossa carreira, do direcionamento que a gente vai dar para o nosso futuro profissional. Como que os profissionais eles conseguem ser muito mais empregáveis, ou seja, ter um nível de empregabilidade muito maior quando eles dominam a própria carreira? Eles vão ser muito menos vulneráveis, muito menos suscetíveis a crises, a mudanças abruptas do mercado, da própria empresa, mudança de gestão, mudança de direcionamento, de missão, de valores. Então, o profissional que ele detém o controle da carreira dele e ele sabe onde ele quer chegar, ele se torna muito mais empregável, ele tem um nível de empregabilidade muito maior. E como então que eu faço para começar a ter controle sobre a minha carreira hoje? O que eu preciso fazer? O que eu preciso ter? É muito legal a gente falar do o que é necessário, né? E existem muitas pessoas que falam sobre isso, o que é necessário. Mas eu não vejo muitas pessoas falando sobre o como. Como a gente pode desenvolver um hábito de ter controle e de gerenciar a nossa própria carreira. Eu posso trazer para vocês 3 passos práticos, 3 coisas que você pode hoje já começar a prestar atenção, começar a avaliar e que vão te deixar em controle muito maior da sua carreira. O primeiro deles é avaliar as suas habilidades e os seus gaps técnicos, principalmente aquilo que você poderia ou até deveria saber ou conhecer bem, mas ainda não domina tanto assim. Fazer um mapeamento das habilidades que você domina e daquelas que você ainda não domina em um nível mínimo necessário para que você tenha uma empregabilidade muito maior é o primeiro passo
para que você entenda o que você precisa fazer para se manter o mais atualizado possível, para se manter o mais útil possível dentro da empresa que você for atuar. A gente precisa ter também um entendimento de quais são os objetivos de carreira que a gente tem. Objetivos claros, com métricas mensuráveis, com capacidade de a gente entender se a gente está dentro ou fora do rumo daquele objetivo que a gente setou. E isso não é fácil de fazer. É simples de falar, mas não é fácil de fazer. Ter um objetivo de carreira não é simplesmente a gente falar: eu quero atuar como X ou como Y. Não, isso é meramente a posição que você vai ocupar, que vai te deixar um passo a mais, um passo além no seu objetivo. E como que a gente faz isso? Como é que a gente escreve um objetivo de carreira? A gente tem que ter em mente quais são as nossas aspirações, qual é o nosso propósito em termos profissionais. Quando a gente tem isso claro, e aí, é claro, vai depender muito de pessoa para pessoa, a gente consegue traçar um objetivo e, obviamente, a gente consegue também ter uma clareza muito maior sobre que passos a gente precisa dar em direção a esse objetivo. E, por fim, criar uma rotina de aprendizado contínuo. De novo, essa rotina ela vai depender diretamente dos objetivos que a gente tem, do nosso propósito, daquilo que a gente vê valor profissionalmente falando. Mas ter uma rotina de aprendizado contínuo é uma das melhores formas de a gente aumentar o nosso nível de empregabilidade e não depender e não ser tão afetado por crises, por mudanças de gestão, mudança de cultura, de valores, de missão da empresa que a gente está. Então, lembra disso. O seu emprego ele pode mudar amanhã, mas a sua carreira ela sempre vai ser responsabilidade sua. Então, pensa bem nisso da próxima vez que você for tomar uma decisão grande que vai afetar o seu futuro profissional e a sua carreira, beleza? E eu convido vocês a seguirem o podcast, compartilhem com os amigos, baixem os próximos episódios, sigam a gente nas plataformas de podcast para que vocês estejam sempre ligados, sempre antenados com tudo que a Level Up Tech tem para oferecer. E muito obrigado por terem escutado até aqui, por terem dado uma chance para esse episódio piloto, para esse novo projeto, e eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer tipo de dúvida, feedback, sugestão para próximos temas, próximos episódios, é só me encontrar nas redes sociais, mandar uma mensagem lá, que a gente sempre está em busca de novos temas para conversar. Valeu, pessoal, um abraço.